E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de filosofia. Vamos conversar um pouco sobre os pré-socráticos, os primeiros filósofos, os filósofos que são considerados aqueles que formam a base da filosofia antiga, aqueles que contribuíram para as primeiras reflexões filosóficas, né, onde começavam o rompimento ali do processo de mitologia para a filosofia. Então, vamos conversar um pouquinho sobre eles. Vou espelhar aqui o material para que vocês possam acompanhar, certo? Então, temos aqui os pré-socráticos, né? Na verdade, pessoal, os pré-socráticos, eles foram os primeiros filósofos e eles viveram ali naquele momento de transição do período da mitologia, né? Nós já vimos, nós temos aulas já sobre a mitologia, onde tem como característica uma forma de explicações irracionais sobre a origem do mundo. E os pré-socráticos marcam esse rompimento de uma explicação irracional para o desenvolvimento do saber de uma forma mais sistemática. Então, alguns se caracterizam, se destacam, né, nessa forma de pensar a filosofia, nessa forma de pensar o homem e o mundo a partir de um conhecimento mais racional. Então, os pré-socráticos são também conhecidos como período cosmológico, né? Os filósofos do período cosmológico. Então, a filosofia se ocupa fundamentalmente com a origem do mundo e as causas das transformações. Por que período cosmológico? Período cosmológico porque a principal preocupação do homem naquela época era querer saber a origem do mundo. Então, esse período ficou conhecido como cosmológico, vem de cosmos, de natureza, né? Então, tinha essa principal preocupação. Esse período ele compreende o conjunto das reflexões filosóficas desenvolvidas desde Tales de Mileto, no século VII a.C., até o século V a.C. É onde começa uma nova forma de pensar a filosofia, com Platão, com Aristóteles, Sócrates. Tá? A filosofia antiga, sobretudo a filosofia dos pré-socráticos, eles tinham a preocupação, né, de buscar a origem de todas as coisas. Eles queriam saber como é que tudo começou, como é que o mundo surgiu, como é que teve a origem de tudo. Então, era o principal objetivo dos primeiros filósofos, que é a construção de uma cosmologia, a construção de uma explicação para o mundo, a explicação para a origem de todas as coisas. Então, esse objetivo que os primeiros filósofos tinham era a explicação racional e sistemática das características do universo, que substituísse a antiga cosmogonia, explicação sobre a origem do universo a partir dos mitos. O que é que acontece? Antes da filosofia, nós tínhamos a mitologia. E a mitologia ela se baseava na cosmogonia. O que é isso, Jadismar? A cosmogonia é a explicação do mundo a partir de mitos, né? A partir de deuses, esses deuses criados pelo homem para explicar a origem de todas as coisas. Vocês já devem ter escutado falar em Zeus, né? Atena, Eros, ou seja, são formas de explicar a partir deles a origem de todas as coisas. Então, a filosofia com os pré-socráticos, ela sobrepõe essa cosmogonia, né? E agora nós temos uma cosmologia, não mais baseada em mitos, mas baseada em fatos físicos da natureza. Por isso, cosmologia. Tá? A filosofia antiga tinha também a preocupação de encontrar
a arqué. Professor, o que é isso, arqué? Arqué significa a realidade primeira que deu origem a tudo que existe. É o substrato fundamental que compõe as coisas. É a força ou princípio que determina todas as transformações que ocorrem nas coisas. Então, essa realidade primeira que dá origem a tudo, esse substrato fundamental que compõe tudo, que compõe todas as coisas, recebe o nome de arqué. É um princípio, né? É um princípio, é um elemento único que dá origem a todas as coisas, certo? Então, a busca da arqué dos primeiros filósofos trouxe a novidade de superar a mitologia, identificando elementos naturais que explicassem racionalmente a realidade. Antes, as explicações eram dadas de forma irracional, sem nenhuma preocupação. Então, a partir dos pré-socráticos, a partir dessa filosofia cosmológica, há preocupação com a verdade, há preocupação com a realidade dos fatos. Então, a arqué é esse fundamento para a explicação desses fatos. Os pensadores de Mileto são os primeiros, certo? Dentre os pré-socráticos, nós temos os pensadores de Mileto, que são três: Tales de Mileto, Anaximandro e Anaxímenes. E eles são considerados os pensadores de Mileto, né, porque viveram em uma região chamada Mileto, né, na Ásia Menor. E por isso se destacam com esse nome. Como é que funciona toda essa questão? Percebam, a Grécia não era um estado unificado, unido, né? Tinha regiões separadas, né? Então, as regiões, elas se misturavam, as culturas, vamos dizer assim, eram diversificadas, eram diferentes. A Grécia era um conjunto de muitas cidades-estados independentes, umas das outras, e muitas vezes rivais. Por não ser um Estado unificado, né, como, por exemplo, o Brasil é um Estado unificado, né, mas a Grécia não, era formada por cidades-estados. Essas cidades-estados eram independentes. Elas produziam tudo aquilo que era necessário para a sobrevivência. Elas produziam tudo, né, por isso eram independentes. E eram chamadas de polis. Vocês devem ter estudado isso já em história, né? Cidades gregas eram chamadas de polis, por isso eram independentes. E Mileto era uma dessas cidades também, né? Lá na região da Jônia, na Ásia Menor. E nessa região tinha as múltiplas influências culturais e por um rico comércio. Ora, era uma região rodeada por águas, onde facilitava as navegações, as embarcações. E, a partir desse momento também, se vislumbrava a expansão do comércio. Eram cidades independentes, mas começava já a expandir, né, ou pelo menos a buscar essa expansão do comércio. E assim, as rotas comerciais, né, a partir das navegações, eram muito usuais nessa época. Então, surgem assim os três principais filósofos, que é Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Nós vamos estudar cada um deles a partir de agora. O primeiro de todos é Tales de Mileto, que ele diz que tudo surge a partir da água. Lembra que a gente falou da arqué? Arqué como elemento primordial, como elemento principal. Então, cada um desses pré-socráticos, eles abordam um arqué, que é um elemento primordial. E a arqué, para Tales de Mileto, é a água, esse substrato, esse primeiro elemento que dá origem a todas as coisas. Então, Tales foi o filósofo que deu início à indagação racional. E apesar de assumir diferentes estados, né, que apesar de assumir diferentes estados, sólido, líquido e gasoso, seria a arqué, a substância primordial, a origem única de todas as coisas, presente em tudo o que existe. Tales vai dizer que a água, por ser úmida,
está em tudo. E só pode ser a água o elemento que dá origem a tudo. Então ele vai dizer assim, a água penetraria em todos os seres e tudo seria animado por ela. Tales tentou explicar a multiplicidade da matéria de forma simples e sintética, empregando um único elemento. A matéria é múltipla? Sim, mas é originada a partir de um único elemento, que é a água. É a primeira concepção monista. Tudo pode ser reduzido a um único elemento. Pessoal, as narrações feitas por Tales de Mileto sobre a origem a partir da água não é a grande revolução, mas é preciso destacar que essa forma de pensamento destaca o rompimento entre mitologia e filosofia, o que é um grande marco na história, sobretudo da filosofia. Então, Tales está rompendo ali com a mitologia de não mais se basear em uma cosmogonia, nos deuses, para explicar o mundo. Ele se baseia agora em questões físicas, em elementos físicos da própria natureza, para explicar a origem do mundo. Essa, sim, é a grande revolução. O segundo filósofo é Anaximandro, e o arqué, para ele, é o apeiron. Que danado é apeiron? Para ele, deveria haver alguma substância diferente, ilimitada, e que dela nascessem o céu e todos os mundos nele contidos. Uma substância ilimitada, diferente, é o apeiron. Observou a transformação dos 4 elementos, um no outro. Que são esses 4 elementos? Água, ar, terra e fogo. A arqué é algo que transcende os limites do observável, ou seja, que não se situa em uma realidade ao alcance dos sentidos como a água. Apeiron é o indeterminado, infinito no tempo. Ora, Anaximandro, ele não define o apeiron, mas ele diz que é uma substância indeterminada, ilimitada, que possui tudo o que é necessário para a origem do mundo. O apeiron seria a massa geradora dos seres e do cosmos, contendo em si todos os elementos opostos. O cosmos se manteria por compensações cíclicas entre os contrários, até ser reabsorvido no apeiron e recriado novamente a partir deste. É como se houvesse um movimento aí que compõe todas as coisas. Então, nesse apeiron, há esse movimento cíclico de transformação da matéria. E assim, todas as coisas surgem. Né? É algo, né, deslumbrante, né, a partir dessa visão de Anaximandro. Isso lá no século 7, 6 a.C. Anaxímenes afirma que tudo surge do ar. Portanto, o arqué para Anaxímenes é o ar. Incorporou argumentos de Tales e Anaximandro e propôs o ar como princípio de todas as coisas. Como nossa alma, que é ar, soberanamente nos mantém unidos, assim também todo o cosmo, sopro e ar o mantém. É o que diz nosso querido Anaxímenes. Somos compostos de ar. E assim, o todo é composto de ar. Portanto, o ar é essencial à vida e assim ele escolhe essa substância para dizer que a partir dela tudo surgiu. Observou que o ar é um elemento mais sutil que a água, mas que ao mesmo tempo nos anima, nos dá vida, como testemunha nossa respiração. Por um processo de rarefação e condensação, se formariam os outros elementos, que para os antigos eram a água, o ar e o fogo. E desses elementos, todos os outros. Então, a água, né, nesse processo de rarefação e condensação, se transformaria nesses outros elementos e assim propõe
né, favorece a origem do mundo. Só um detalhe, Anaxímenes foi o primeiro a dizer que a Lua recebe luz do Sol e não tem luz própria. Pitágoras, né, o famoso Pitágoras. Acredito que todo mundo já ouviu falar no Teorema de Pitágoras. Pois é, pois bem, é esse cidadão aí, né, filósofo, que desenvolveu o Teorema de Pitágoras. Pitágoras defendeu a tese de que todas as coisas são números. Tudo são números. Os pitagóricos entendiam, por exemplo, que os corpos eram constituídos por pontos e a quantidade de pontos de um corpo definiria suas propriedades. Para Pitágoras, o que existe na natureza são pequenos pontos. Esses pontos se unem formando retas. Essas retas se unem formando as figuras geométricas. E as figuras geométricas, por sua vez, se unem formando todos os corpos. É o que pensa Pitágoras, né, quando diz que tudo são números. É a mônada. É a fixação de limites, né? Ele coloca a fixação de limites para o ilimitado, da imposição de formas numéricas sobre o espaço. É o elemento formal, fundado na ordem e na medida. Portanto, para ele, tudo são números. Todas as coisas são formadas pelos números. A partir dessa explicação dos pontos que se unem formando retas, das retas que se unem formando as figuras geométricas, e das figuras geométricas, todos os corpos e todas as outras coisas. Heráclito, outro grande pensador, vai dizer que as coisas surgem do fogo, a partir do fogo. E o devir. O fogo transforma, queima a matéria e assim mantém a realidade no constante devir, no constante vir a ser. A realidade é dinâmica, ou seja, ela está em movimento, ela não para. E a vida está em constante transformação, se transforma constantemente. Tudo flui, vai dizer ele, nada persiste, nem permanece o mesmo. O ser não é mais que o vir a ser. E aqui nós temos a famosa frase de Heráclito: tu não podes descer duas vezes no mesmo rio, porque novas águas correm sobre ti. Ou seja, quando eu entro no rio pela segunda vez, são novas águas que me banham e, portanto, não posso dizer que é o mesmo rio, porque tudo se transforma, porque tudo flui, tudo passa, tudo é dinâmico. Então, os movimentos eles não se repetem. É um constante devir. Nada é, então, porque tudo se transforma. Tudo é devir, tudo é o que vem a ser, é um vir a ser. Heráclito observou a atuação dos opostos, frio, calor, seco e úmido, através de luta de forças contrárias, a ordem e a desordem, o bem e o mal, o belo e o feio. Então, nessa luta, né, nessa atuação dos opostos, há a transformação das coisas. O frio, calor. Sempre há essa transformação. Hora está frio, outra hora está calor, seco, úmido, bem e mal. Né? E assim, ora é ordenado, ora é desordenado. E assim ele vai dizer que é pela luta das forças opostas, né, frio, calor, seco, úmido, que o mundo se modifica e evolui, e portanto nada é. Tudo se transforma. Imaginou ser o fogo o elemento primordial que governa o constante movimento dos seres. Por que o fogo? Porque o fogo queima. Porque o fogo transforma a matéria, e se transforma a matéria, mantém esse movimento, né, de devir, de vir a ser. Tudo bem? Em contraposição a Heráclito, nós temos Parmênides. A gente acabou de ver que Heráclito vai dizer que tudo é devir, tudo se transforma, tudo muda. Parmênides é ao contrário, ele vai dizer, não, tudo é, nada se transforma. Tudo permanece como tal. Como assim? Vamos entender.
Parmênides achava contraditório buscar a essência, buscar a permanência naquilo que não é essencial, buscar a permanência naquilo que não permanece, ou supor que aquilo que é permanente pudesse converter-se em algo importante. Opta por ouvir o que lhe diz a razão e não os sentidos. Portanto, existe o ser e não é concebível sua não existência. Ou seja, as coisas são, elas não se transformam. Elas são. O ser é e o não ser não é. Agora bagunçou o professor. O que é isso? É como se eu dissesse, eu sou o Jadismar. O não Jadismar não é, não existe. Jadismar é. O não Jadismar não é. Entende? As coisas são, não mudam, não se transformam, permanecem como tal. É como se eu dissesse, daqui a 50 anos Jadismar continuará sendo Jadismar. Ele pode até nem ter essa aparência que ele tem hoje, mas daqui a 50 anos ele continuará sendo Jadismar. Então, o ser é eternamente imutável e imóvel. É identificado com toda a corporeidade, com tudo o que existe. O não ser não é, não tem substância, não tem essência. Se identifica com a mudança, e mudar é não ser, portanto, é nada. Ora, se é, não muda, permanece como tal. Se muda, não é. Nesse processo de transformação e de devir, ele diz, não é nada, não se identifica com nada, portanto, não é. Então, Heráclito vai dizer, o ser não é, porque ele muda, porque ele se transforma. Parmênides vai dizer, não, o ser é, ele permanece como tal. Outro pensador é Empédocles, os 4 elementos. Esforçou-se por conciliar as concepções de Parmênides e Heráclito. Aceitava de Parmênides a racionalidade, que afirma a existência e a permanência do ser, mas procurava encontrar uma maneira de tornar racionais também os dados captados por nossos sentidos. Ou seja, é como se ele dissesse, pensando o ser de Parmênides como essência, podemos dizer que é mesmo. Mas pensando o ser em Heráclito como matéria, podemos dizer que não é, porque se transforma. É como se eu dissesse, Jadismar, enquanto ser essencial, ele permanece como tal, mas sua parte corporal, material, ela é passível de mudança e de transformação. Empédocles defende a existência dos 4 elementos, fogo, terra, água e ar. Esses elementos seriam movidos e misturados de diferentes maneiras, em função de 2 princípios. Então, preste atenção. São 4 elementos, fogo, terra, água e ar. E esses elementos se misturam e se movem de formas diferentes a partir de 2 princípios, amor e ódio. Quando o amor predomina, é responsável pela força de atração e união, e pelo movimento de crescente harmonização das coisas. Então, o amor une, e assim favorece a união dos elementos, formando os corpos, formando as coisas. O ódio, por sua vez, ele separa, ele divide, é responsável pela força de repulsão e desagregação, e pelo movimento de decadência, dissolução e separação das coisas. Então, nesse modo, os elementos se separam e desconstituem as coisas. Então, os elementos, quais sejam fogo, terra, água e ar, quando impulsionado pelo amor, se unem e formam as coisas. Quando impulsionado pelo ódio, se separam e se dissolvem. Demócrito, né, o pai da química, o famoso Demócrito, que descobriu o átomo. Segundo Demócrito, o átomo seria a menor substância que existia, isso naquela época. Hoje nós sabemos que o átomo hoje ele é divisível, né? Prótons, nêutrons, elétrons, talvez estes ainda sejam divisíveis ainda mais, né?
se não me engano, né, tem uma teoria que diz que os elétrons, os prótons e os nêutrons ainda são divisíveis. Então, para Demócrito, todas as coisas que formam a realidade são constituídas por partículas invisíveis e indivisíveis. São os átomos que formam a matéria. O átomo seria uno, pleno e eterno. Ele disse que seria uno, pleno e eterno porque seria indivisível, seria um. Eles não imaginavam ainda que seria capaz de dividir o átomo. Então, toda a realidade é composta também do vazio, que representa a ausência de ser, o não ser. O vazio torna possível o movimento do ser, que é o movimento dos átomos. Entendeu que os átomos estão em constante movimento, espiralado, chocando-se uns com os outros, ao caso. Então, vamos pensar o espaço, vamos pensar o vazio, onde os átomos estão presentes, e também em movimentos constantes, eles se unem e eles se separam. Quando se unem, formam as coisas, quando se separam, dissolvem as coisas. Nesses entrechoques, podem atrair-se e aglomerar-se, ou repelir-se e se separar. Então, a matéria une e se separa, e assim constitui tudo que existe, segundo Demócrito. Quando os átomos se aglomeram, formam-se distintos corpos. Quando eles se dissolvem, esses corpos também tendem a se dissolver. Tudo bem? Então, pessoal, são essas as reflexões sobre os pré-socráticos. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Pensem a respeito de cada um deles, porque são de fundamental importância no pensamento filosófico, porque, como eu disse no início, eles constituem o início de tudo, de todas as coisas. É a base da filosofia antiga, tá certo? Então, vá lá. Se quiserem, podem me seguir no Instagram, Jadesmar Filhos. Se inscrevam no meu canal, Professor Jadesmar Figueiredo, e ativem lá o sininho para receber vídeos futuros. Tá certo? Então, fica aqui o meu abraço e daqui a pouco a gente se encontra novamente por essa plataforma. Tchau, tchau.